Programa Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental, soluções ambientais para a vida. Olá, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos começando mais um programa Reinaldo Bastelli aqui no canal 15 da TV Mix Regional. Hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2015. E teremos mais um final de semana prolongado. Próximo final de semana, dia 20, sexta-feira, o Dia da Consciência Negra. Muitas cidades no Brasil, a sexta-feira, o dia 20, ele é comemorado e, por isso, feriado. E aqui, Limeira é uma das cidades, onde nós estaremos guardando o feriado. Nós estamos chegando em Piracicaba através do canal 34, em Pirassununga, no 42, e você pode acompanhar os nossos programas também pelo YouTube. E se comunicar conosco através do Reinaldo Bastelli, @RB Produções, sem a cedilha, fica o producoins.com.br. Depois de um vendaval na sexta-feira à noite, vendaval no sábado à noite, um domingo razoável, hoje a segunda-feira amanhece um dia bonito, temperatura não tão elevada, porém o dia está realmente bonito. E nós estamos todos apreensivos com a escalada da violência internacional durante o jogo França e Alemanha na última sexta-feira à noite, aquele atentado promovido pelo Estado Islâmico, matando mais de 120 e tantas pessoas na França, naquela casa de shows, o Bataclan, com 1.500 espectadores, o Stade de France, com mais de 80 mil torcedores, inclusive com a presença do presidente francês, o François Hollande. E, infelizmente, a violência continua e eu acho que vai ser difícil interromper. E a França já deu uma resposta, Hoje a Folha de São Paulo traz aqui como manchete: França bombardeia reduto do Estado Islâmico na Síria. Nós estamos acompanhando, o enfoque foi muito grande, muito intenso em todas as redes de televisão, na sexta-feira, no sábado, ontem, até porque a repercussão é muito grande e esse foi o maior atentado sofrido pela França. Aliás, esse ano aqui é o segundo, tivemos aquele do Charlie Hebdo, e agora esse outro. Então são dois atentados recentes. E o maior na Europa que tinha acontecido foi aquele episódio lá dos trens, lá na Espanha. Mas eles desafiam a todos. Os Estados Unidos, até onde se apuram, praticamente tem confirmada a morte daquele bandido sanguinário que cortava o pescoço das pessoas, uma coisa assim absurda. Então a gente lamenta, porque você vivendo em paz já é difícil. Imagina viver sob tensão, viver embaixo de bomba, é uma coisa muito, muito terrível. Bom, gente, mas vamos falar de coisa alegre. Ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o Sport por 3-0. Na sexta-feira nós tivemos a seleção brasileira empatando lá na Argentina. O Neymar parece um boneco de propaganda, Joga com a bandana, com o logo da Nike, enfim. Bom, o Brasil não jogou pedrinha na água, jogou nada, No segundo tempo deu uma melhoradinha, mas foi muito mal a seleção brasileira. O Davi Luiz foi expulso de campo e a defesa será reforçada, então, com a ausência dele. E o Davi Luiz ficou preocupado também, Porque ele joga no PSG, mora na França. Ele, o Lavezzi e o Di Maria, os jogadores da Argentina, os três jogam no Paris Saint-Germain. E ele foi expulso de campo, não joga amanhã contra a seleção do Peru, seleção do Guerreiro, lá no estádio de Salvador, na antiga La Fonte Nova, que se transformou numa arena da Copa do Mundo. Então, acho que o Diego Costa
começa como titular no lugar do Ricardo Oliveira. E o Lucas Lima talvez seja mantido como meia, enfim. Vamos ver como é que vai se portar o Brasil. E a Argentina está lá embaixo com apenas 2 pontos ganhos. E o Equador, quem diria, hein, com 9 pontos ganhos. Olha, eu quero agradecer ao João Valdir de Moraes, né? O Hérito, por gentileza, dá um closezinho aqui para nós. Nós vamos falar daqui a pouco, né, de uma história de sucesso de 50 anos, mas vamos voltar aqui quase 40 também. Essa foto aqui, ó, essa aqui, velho. Essa foto aqui, olha lá, tá o J. Silva, eu, o João Valdir, o Joãozinho e o José Carlos Gonçalves, o Fumaça. O Fumaça era de Rio Claro, era repórter aqui em Limeira. Na época eu ainda era repórter de campo, né? Depois que eu fui transmitir os jogos. O João Valdir, repórter de campo, e o J. Silva, né? E o J. Silva, isso aí, o J. Silva é o Moreno, o primeiro ali. Hoje, entre o João Valdir e o J. Silva, lá, de boné, eu estou vocês com boné, com chapéu. Arcado, Armando. Saí arcado no campo. Evidentemente, uma silhueta melhor. E o J. Silva, para quem não se lembra, ele era dono de uma voz bonita, né? Era divertido. Mas hoje ele é vereador em Campinas. Só para situar, para lembrar, um projeto de lei dele foi manchete no Brasil inteiro e alvo de gozação, né? O dia do 7-1 da Alemanha. Como é que foi aquela proposta deles? Vocês estão lembrados? Como é que foi? O dia da consciência do 7-1. Eu sei que foi motivo de gozação em tudo quanto é lugar, e daí ele acabou retirando o projeto e, né, a vergonha alheia, né? Deu vergonha alheia, foi um negócio impressionante. Mas bons tempos. Eu quero agradecer, né, o amigo João Sebastião de Moraes, o nosso João Valdir de Moraes, por estampar a foto, né, nos bons momentos do esporte. Nós vivemos realmente grandes momentos juntos e o Pequeno Notável, modéstia à parte, foi uma criação minha, né? Eu comecei chamando o João Valdir lá atrás de o Pequeno Notável, e o João até hoje continua firme e forte aí nas ondas do esporte. Um grande abraço ao amigo João Valdir de Moraes. Muito obrigado pela foto aqui, João. Valeu. Essa eu nem sabia que existia, viu? Muito bem. Nós estamos recebendo aqui no programa Reinaldo Bastelli, desta segunda-feira, dia 16 de novembro, o Osmar da Silva Júnior, que é o presidente do SAI, e o Armando Secato, como diria, essa bandeira do SAI aqui em Limeira, para a gente falar sobre os 50 anos, olha só, hein? Um jubileu de ouro, um jubileu de ouro do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E no momento em que a água, o esgoto, as obras públicas de saneamento estão mais em evidência do que nunca, apesar de que tardiamente, isso aí todo mundo deveria estar inserido nesse contexto já há bastante tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Então eu quero agradecer ao Osmar pela presença, um grande abraço, Osmar, prazer revê-lo. Como é que vai? Tudo bem? Atrapalhei um pouco o seu domingo, mas você foi muito gentil. Eu agradeço a sua gentileza, não só de me atender ontem, como de estar aqui hoje. Muito obrigado, viu? Com certeza, Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, poder participar do seu programa. E para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui para falar sobre os 50 anos do SAI. Legal. E eu quero agradecer e renovar, né, o prazer de rever um amigo, o Armando Secato, esta lenda viva do SAI. Né? Lá já são mais de 2 décadas, ou se mais. Não são mais. Armando, um grande abraço, prazer revê-lo. Muito prazer obrigado pela sua Reinaldo, presença. um bom dia. Fico feliz em tê-lo conosco. Um bom dia a todos, né? É um prazer revermos todos aqui. A gente está há 22 anos no SAI. 22 anos. E é um prazer agora maior em participar dessa comemoração dos 50 anos do SAI, né? E a gente, boa parte da minha vida, eu dediquei ali ao SAI. Então a gente tem muito
ou que contribuir para a cidade, enfim. É um prazer enorme fazer esse tipo de trabalho. E lá atrás, viu, Osmar? Quando eu cheguei, eu falei, vendeu a loja, coisa e tal, não sei se você sabe da história, não. É que em Campinas, na rua 13 de Maio, tem uma grande loja. Secato. Secato, o maior. E o Armando vendeu a loja e veio aqui para Limeira, veio. Interessante, Reinaldo, que eu fiquei menor então hoje, porque aquilo lá não tem nada a ver comigo, é parente, mas não tem nada a ver comigo. Fiquei menor hoje. E a loja lá tinha Otávio Secato, que foi deputado, né? Sim, Otávio Secato foi deputado juntamente com o Quércia, né? Na época, assim, no partido PMDB, o MDB na época, né? Mas ele tinha essa loja na 13 de Maio, ele, por fim, fechou. Eu nem sei dizer o que aconteceu com a família depois. Mas era uma loja famosíssima, né? Sim, é uma loja de presentes, né? Loja de artigos e presentes, né? Exatamente. Secato maior. Ancha vida. Bom, 50 anos. Vamos começar com o Armando, que é o mais... tem mais experiente. Tem mais experiente, tem mais tempo de casa. Como é que tudo começou, Armando? Em rápidas pinceladas, conta um pouco essa história. Eu fui na inauguração da ETA, cara. Então, brincadeira. eu também não vou dizer para você com certeza, o Osmar pode até contar um pouco melhor da questão de quando houve a necessidade de ter água para o município, né? Mas a gente acompanhou e vem acompanhando a história que em 1900 já precisávamos ter água aqui e a captação ela é proveniente do Morro Azul, através das nascentes, né? Depois ela passou para a represa de Cascalho, depois ela passou o Ribeirão Pinhal, e aí teve uma seca muito forte em 64. E essa seca, ela teve que, da parte dos políticos, tomar algum tipo de providência, né? Na época, o então prefeito Paulo de André, ele, em contato com o Dr. Pedro Moraes Siqueira, falecido hoje, né, ex-presidente do SAI, fizeram um acordo internacional, e desse acordo, então, desenvolveu-se todos os projetos da captação de água, da adutora que traz água até a estação de tratamento de água, e nisso, a partir de então, foi criado o SAI, e o SAI desenvolveu o seu trabalho todo até 1995, onde houve a concessão para a Odebrecht Ambiental, né? E temos água até hoje aí, né? E a gente viu também ano passado com a crise hídrica que houve, que se não tivesse alguém pensado lá atrás das condições de como que seria a cidade, o crescimento da cidade, nós sofreríamos muito com a falta de água. E isso não aconteceu, né? Porque houve, ao longo desses anos todos, implantações técnicas para resolver e ter um abastecimento contínuo na cidade. Graças a Deus, a gente teve pessoas no passado que pensaram nessa história toda, né? O Osmar pode dizer depois, com relação ao anterior a isso, né? O Major Levi também previu muita coisa, e tanto é que passou 50 anos buscando água lá de Cascalho e tudo mais. Mas, enfim, são muitas obras que foram feitas na cidade, tanto na parte de água e esgoto, que ainda assim, deixou a cidade com a questão de saneamento em ser a primeira no Brasil em qualidade de água, a primeira no Brasil em ter tratamento de esgoto, enfim, foram várias coisas que nós observamos e tivemos ao longo da história. Quando foi anunciado aí 100%, né, do esgoto tratado, e sempre quando se fazia essas obras, eu me lembrava do doutor Antônio de Luna, né, que foi um médico bondoso, caridoso, atendia de graça a todo mundo e de uma extrema competência. Ele sempre falava, se não tivermos saneamento, a população é doente. Então a gente fica feliz e a gente volta no tempo, como assim, lembrando do Pedro Moraes Siqueira, né? Sim. De extrema competência, um gentleman na pura acepção do termo, sua esposa Lília, né? O casal. Exato. A doutora Competentes, Lília foi um baluarte, né? engenheiros químicos, né? Sim. E lá atrás, naquela época, em 65, eu me recordo que em 67, quando foi inaugurada a estação, era a época também do Dei Ouro para o Bem do Brasil. Vocês se lembram? Lembra disso? Com relação à guerra, né, no caso. Quem tinha ouro dava para ajudar o Brasil, que estava... Teve também alguma coisa na guerra também, captação para comprar, na Revolução Paulista, no caso, alguma coisa também de receber os ouros, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, mas esse aí, Dei Ouro para o Bem do Brasil, você doava o ouro, você ganhava uma aliança, né, com os dizeres lá, Dei Ouro para o Bem do Brasil.
E o governo arrecadou muito. Foi exatamente nessa época aí, nesse ano que foi inaugurada, o Roberto Costa de Abreu Sodré era o governador de São Paulo, Sim. e foi inaugurada a estação de Sim. tratamento a ETA lá, né, lá na Sim. Via Anhanguera, exatamente quando ele era o governador e o Paulo da Andréia era o prefeito aqui da nossa cidade. Então, o primeiro presidente do SAI foi o Pedro Moraes Siqueira, né? Siqueira. E também... Quando você entrou, Armando, só me permita, quando você entrou há 22 anos atrás, era o Léo. Não, era o Dr. Pedro mesmo, que seria a última gestão do Paulo de Andréia. Ah, é Foi na última verdade, é gestão, em verdade. 89. Então, quando nós entramos, a gente também fez uma recomposição da Casa de Química, da ETA, né, da Estação de Água, e eu participei, então, da reinauguração da Estação de Tratamento de Água de Limeira. E a gente fez toda uma remodelação, fizemos toda o troca de equipamentos, ampliação da capacidade de água, enfim, fizemos tudo naquela gestão. O Dr. Pedro, então, ele fez a inauguração e depois ele fez uma reforma em todo o sistema de tratamento de água. E eu me recordo, era um orgulho para nós de Meirense, né? Água aqui de Limeira, né? Exatamente, houve, inclusive, Era houve motivo de recurso orgulho. internacional. Na época, foi referência para muitas cidades. Campinas era referência para nós, mas posterior a isso, nenhuma cidade da região tinha o que precisava ter. E aí o Dr. Pedro conseguiu buscar esse recurso, com o Dr. Paulo de André, e aí conseguiu buscar esse recurso nos Estados Unidos. E fizeram. E é interessante, a história, eu fiquei conversando com a doutora Lídia semana passada, eu observei até coisas que eu não sabia, com alguns detalhes que foram dos bastidores para acontecer tudo isso, né? E até um companheiro do nosso trabalho informava que as águas que vinham na torneira, saía barro, saía minhoca, não tinham tratamento adequado, né? Após isso, após a implantação da estação, aí sim teve a adequação, ficou uma água de excelente qualidade. Nessa reforma que houve na gestão de 89 e 92, nós colocamos a fluoretação da água em operação, nós ouvimos toda a comunidade de dentistas, de escolas, enfim, toda a comunidade médica foi ouvida para ver se realmente era necessário aquilo, como é que eles enxergavam aquilo, né? O pessoal falava que tinha propriedade cancerígena, né? E a gente viu que a Organização Mundial de Saúde preconizava isso. E está até hoje aí, a gente vê, nós temos água de boa qualidade, fluoretada, clorada, de acordo com os padrões internacionais de água, né? E ontem na Gazeta eu vi uma foto da Eleni Oliveira. Sim. A Eleni, eu trabalhei com ela lá no escritório Bandeirantes, lá do seu Cunha. Primeira funcionária do SAI, foi secretária do Dr. Pedro, foi um baluarte também no conhecimento, está até hoje aí conosco, e até ela nos conseguiu vários dados para trazermos e falarmos alguma coisa a respeito. Enfim, ao longo dos anos... A Eleni está com vocês até hoje? Não conosco, ela está, mas assim, está como se fosse uma consultora. Sim, está aposentada, mas ela é um arquivo vivo. Ah, né? que legal, vamos então, convidá-la então. É um arquivo vivo que trouxe para nós a informação que a gente nem imaginava que existia, né? Como disse você, conversei com a doutora Lília, a gente percebeu coisas, minúcias, né? Particularidades que ocorreram para acontecer todo o trabalho que houve em 1967. Maravilhoso foi essa construção, esse trabalho todo que foi desenvolvido por eles. O Gilberto Adão Jacom foi presidente em que época? Na época do Memal? Ele foi diretor administrativo financeiro. Ele era economista, né? Já hoje é falecido, mas ele trabalhou por várias gestões, né? No Dr. Paulo. E ele participou de quase todas. Então, ele teve assim um trabalho minucioso na área de administração e financeira do SAI. Eu me recordo a capacidade, a competência das pessoas que faziam a gestão do SAI, que era muito comum a gente ouvir o Dr. Paulo da Andréia reivindicando a ajuda do SAI para fazer a folha de pagamento da prefeitura. Por várias vezes aconteceu Por várias isso mesmo. vezes. A gente socorreu a prefeitura no momento de não tinha condições de fazer pagamento, a folha de pagamento da prefeitura, a gente emprestou dinheiro, fez algum tipo de trabalho nesse sentido. O SAI sempre foi autônomo, né? Então ele teve sempre uma propriedade de desenvolver trabalhos que a prefeitura não tinha como bancar, né? Hoje a gente já depende do recurso
da concessão, a gente faz a fiscalização da concessão, e é desse recurso que a gente consegue manter hoje o sistema de drenagem da cidade, manter a limpeza, a conservação, os projetos novos e tudo mais. A concessão foi feita em 95, né, 95. no governo de Jurandir. Jurandir. Aí que o Léo era o... Aí sim o aí Léo era presidente. O Léo era o presidente. Aí depois veio o Pedrinho Kio. Foi no dia 1º de maio de 95, né? 2 de junho de 95. 2 de junho? 2 de junho de 95. Mas então a sessão da Câmara, acho É, que houve foi algumas no sessões. dia 1º de maio, quando morreu o Ayrton Senna, né? Teve Isso. a sessão na Câmara que foi aprovada. Houve a transição, mas a assinatura do contrato Foi em junho. foi 2 de junho de Foi em 95. Eu me recordo que, inclusive, estava acontecendo a sessão na Câmara naquele domingo, quando o Ayrton Senna, naquele acidente, ele acabou morrendo, a sessão foi interrompida, enfim. Exato. Aí, em junho, é que foi sacramentado mesmo, né? Sacramentado e assinado por todos, né? Tanto na época da concessionária, a concessão foi feita para a CBPO e a Lanes Besô, um consórcio de empresas que começaram a trabalhar. Depois, lá, no caso, virou Águas de Limeira, né? E é o nome que ficou para nós aqui naquela época. E o Zé Bicudo, filho do Hélio Bicudo, é que foi o primeiro... Foi o primeiro diretor da empresa aqui que fez a gestão. Aí depois veio o Fernando Mangabeira, Mangabeira, depois passou o Sandro Stroiker, né? Depois Stroiker. agora está o Rogério Tadeu. Então, foi assim, várias pessoas que fizeram essa transição, assim como o nome mudou, né? Águas de Limeira, Foz de Limeira, Odebrecht Ambiental atualmente. Mas o grupo é o mesmo, o pessoal é o mesmo que atuou, né? Bom, vamos conversar um pouco, Osmar, também, senão só não. fica ouvindo aí, né, Osmar? É bom ouvir, muito bom. Você, que na galeria dos presidentes, você está em que posição ali? Você é o quinto, o sexto, o sétimo? Foi uma pergunta... Acho que se a gente contar de gestões de governos, é o 20º. É o 20º. É o 20º. Eu fui o 20º presidente da CIL. Olha que coincidência. Puxa vida, eu fui o 20º da Associação Comercial Passaram Industrial. 50 anos, né, Reinaldo? E para a gente é motivo de muito orgulho. Para o SAI, principalmente, mas acho que principalmente, Reinaldo, para a Limeira. Né? Limeira tem que ter orgulho, tem que se orgulhar de ter uma empresa pública como o SAI. O SAI não nasceu simplesmente para cuidar da água de Limeira. O SAI nasceu para cuidar da vida dos limeirenses. E nós temos que valorizar isso. E claro que nós não podemos, o Armando contou um pouquinho da história, nós não podemos simplesmente atribuir isso somente há 50 anos atrás. Essa história do saneamento em Limeira começou no começo do século XX, 1908, quando começou a retirar a água do Morro Azul, abastecer Limeira. Depois passou para Cascalho, como o Armando disse. Em 64... Que era o Major Levi na época, né? Major Levi. Major Levi. Em O Major Levi, ele foi ministro secretário da Agricultura do governo Adhemar de Barros. Do Estado, né? Do Estado. E aí, nessa seca que teve, que o Armando comentou, em 1964, secaram nascente, secou a represa de Cascalho, secou a represa que nós temos aqui da Graminha, que hoje é uma estação de tratamento de esgoto, era água antigamente. Serviu Limeira, abasteceu Limeira. Secou tudo. Aí teve uma operação de guerra para trazer a água do Pinhal. Então, veja bem, o que aconteceu em 2014, aconteceu em 1964. Qual rio que não secou? Ribeirão do Pinhal. Se não fosse o Ribeirão do Pinhal, nós teríamos tido falta d'água em 2014. Então, isso mostra com que o Ribeirão do Pinhal, ao longo dos anos, foi conservado. A Secretaria do Meio Ambiente tem feito um trabalho interessante na conservação. Nós temos um programa que chama PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. PSA, que eles chamam de próstata também. Muitos confundem. Estamos bem no PSA aí ou não? Com certeza. Então, o saneamento básico em si, Reinaldo, nós não conseguimos nada do dia para a noite. Então, Limeira só está na situação que está hoje. O trabalho que a concessionária presta é indiscutível, não vamos discutir isso. Mas nós só estamos hoje nessas condições devido aos investimentos que foram feitos há mais de 50 anos. E o SAI foi fundado, foi formado, foi criado por conta do empréstimo internacional que o Armando contou. Esse empréstimo internacional só foi possível porque o John Kennedy, que era o dono desse programa que emprestava dinheiro para todos os municípios do mundo, ele exigiu que esse dinheiro fosse destinado para uma autarquia e não para a prefeitura.
Esse foi um dos principais motivos que foi criado o SAI. Então, eu te dou o dinheiro especificamente para você investir nessas condições. E um pouquinho nesse contexto também, a gente que sabe como que está o saneamento básico no Brasil. Muitos de municípios do Brasil não tem nem coleta de esgoto. Né? Você comentou sobre a saúde, a relação que a saúde tem com o saneamento. Cada R$1 investido em saneamento, economiza-se 4 em saúde. Então, isso já responde todas as questões de que o Brasil está atrasado nisso. Né? Então, Limeira sempre esteve à frente do saneamento básico, graças aos investimentos realizados, planejados. Eu te mostrei uma foto da ETA, essa é a nossa ETA. Você tem aí essa a cidade aqui, né? de Limeira, atrás, né, hoje toda ocupada. Era quilômetro 145 e 700, mais ou menos. Aí tem o verso aqui. O verso é a estação de captação, fica lá entre o Jaguari e o Pinhal, existe até hoje. O dimensionamento dela também foi projetado para que ela conseguisse permanecer por 100 anos. Ela foi modernizada, como a ETA também foi modernizada, mas o planejamento foi a longo prazo. Isso nós temos que nos orgulhar, porque senão Limeira teria falta d'água, o saneamento estaria como na maioria dos municípios brasileiros. Né? Hoje é normal você encontrar municípios que falam, eu tenho uma perda de 40% na água. Isso é normal, mas isso é normal, entre aspas, né, Reinaldo? É lamentável que isso aconteça no Brasil. Nós temos países com a mesma idade do Brasil. É claro que na Europa são países que já passaram por guerras, cidades com uns 3.000 anos. O Brasil não. O Brasil completou 500 anos faz poucos anos. Né? Só que nós temos países com 500 anos que estão muito à frente. E aí entra aquela questão. Puxa vida, o dinheiro arrecadado com saneamento básico era investido em outras áreas. Isso não aconteceu em Limeira e não acontece em Limeira. Por isso que estamos numa situação boa. O Armando pegou a época do SAI, na gestão da água também, né? E hoje você continua no SAI, mas a gestão da água é feita pela Odebrecht. Né? Sim. O que mudou, enfim? Olha, Bastelli, eu participei da água e do esgoto, né? Então eu participei especificamente numa época que estava implantando todos os emissários de esgoto para fazer a estação de tratamento de esgoto do Itaitatu. Mas, quando a Odebrecht assumiu, ela começou a modernizar o sistema e buscar reduzir a perda que existia na cidade em 40%. Hoje nós estamos em torno de 14%. É o melhor índice do Brasil. Né, e em termos internacionais, 14% está dentro dentro de um padrão internacional. Agora, para você melhorar isso, precisa investir muito mais recursos. Então, não é uma coisa simples, né? A gente sabe que ainda tem muito por fazer ainda, mas a concessão agora ela tende a desenvolver em outras áreas, no caso da melhoria no sistema de esgoto, melhorias em levar águas a outros bairros que estão mais distantes, fazer novos reservatórios, ao longo da concessão, até 2039. Então, existe um planejamento, existe um plano de investimento, né? Mas, assim, visando sempre a redução de perda de água. Mas, como eu disse você, agora, daqui para frente, o custo para você reduzir de 14 para 13, de 13 para 11 e assim por diante, é muito caro. Então, e precisa ser uma coisa que seja pontual, que seja realmente necessário fazer. A relação, evidentemente, do SAI com a concessionária de água e esgoto, ela é bastante estreita, né? Então, a Odebrecht não faz nada sem o aval do SAI. É assim que funciona? Sim, o Armando comentou como isso vem sendo conduzido. Né? O SAI hoje não, desde 1995, é o responsável por fiscalizar aquele plano de investimento que o Armando falou. É a Câmara Municipal da Prefeitura. Nós fiscalizamos e eles não fazem nenhuma obra ou investimentos ou melhorias sem antes nos avisar
e sem antes a autorização do SAI. Só lembrando que hoje nós temos uma agência reguladora também, que é mais um fiscalizador para o nosso prestador de serviço. A agência, ela está ligada à Secretaria de... Não, a agência é um consórcio público de vários tá, municípios que se é uniram. uma outra. Ela que faz a regulação do Eu ia nosso... me referir a que o Gino Torresan é o titular da... que agora Não é é outra essa. coisa. É totalmente desvinculado da Totalmente, prefeitura, é um negócio imparcial realmente. Isso foi muito bom a vinda da agência, porque tirou aquela questão política da água. Embora o atual governo, a gente tem que sim valorizar o atual governo, Reinaldo, por conta da questão de meio ambiente. Isso é uma coisa que não dá voto. Você vai fazer uma obra de drenagem, você vai enterrar, as pessoas vão esquecer. Aquela questão do desvio de recursos, o que é arrecadado em água e esgoto é revertido em água e esgoto. Não existe aquela história de, me passa um recurso aqui que eu preciso pavimentar uma rua. Isso não existe em Limeira. Como é que é o Pisamilho, fornecedor de tubo, na época tubo de ferro, para o SAI? Você não vê, mas nós estamos aí. Era propaganda deles. Você não vê, mas é a obra enterrada, né? Que não dá voto, mas que é extremamente essencial. Sim. Mas nós estamos caminhando, e felizmente, né, Osmar e Armando, uma conscientização de todos com relação à reciclagem. Ainda, eu sei, o investimento, o custo é altíssimo para a reciclagem e também é um negócio que não dá voto, né? Sim. Mas gradativa e paulatinamente todos vão ter que fazer isso, porque senão o mundo vai se transformar no lixo, não é verdade? É verdade. Quando a gente fala em saneamento básico, está englobado 4 grandes temas: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, isso que você está falando é muito importante. O Brasil tem condições, sim, de melhorar muito a questão de reciclagem. Eu e o Armando, a gente conhece exemplos muito positivos com relação a resíduos também, que faz parte desse grupo que a gente está envolvido diariamente, né, Reinaldo? Então, o Brasil precisa, sim, melhorar muita coisa. Armando, quando foi feita a concessão, na realidade é uma concessão? É uma concessão. Uma concessão. Eu gostaria só de falar um detalhe, Reinaldo. A concessão foi feita em 1995. Isso. Um ano antes da lei das concessões. Então, Limeira foi um pouquinho pioneira aí nessa questão. E acho que não convém a gente falar como ela foi feita, convém a falar por que ela foi feita. O resultado positivo. O resultado positivo. E quem planejou isso, planejou bem também, porque fez uma relação daquilo que o município queria. Eu vou te contratar, mas eu vou te falar o que eu quero. E eu vou te cobrar e vou fazer com que você cumpra o que está escrito no contrato. Então, esse planejamento foi muito bom. Só um exemplo dos planejamentos. Diminuir as perdas de água para 25%. O nosso plano de bacias do PCJ, que é um plano regional de uma microbacia, ele prevê que os municípios cheguem a 25% de perdas somente em 2025. Quer dizer, nós alcançamos 14%, bem antes daquilo que os municípios pretendem, e não é ser pessimista, mas vão ter dificuldades para alcançar essa meta. Armando, na época, né, o município não tinha capacidade de investimento. Daí o motivo da concessão. Ele não tinha como fazer, porque tudo que a gente vai fazer até hoje é forma de licitação. E você não tem como comprar materiais de primeira qualidade de acordo com a lei, porque a gente tem que procurar sempre o menor preço. E aquele menor preço nem sempre é o melhor material. Com a concessão é diferente. Eles já trouxeram materiais importados. Eu cheguei a ver, no caso, material argentino, material da França. Enfim, eles já trouxeram uma tecnologia muito mais avançada em Israel, que deixou assim a cidade em primeiro lugar mesmo, tanto na parte de tubulação, na parte de hidrômetros, na parte de registros, enfim, tudo foi feito conforme uma coisa que a gente não conseguiria fazer se a gente tivesse que fazer, uma concorrência internacional, por exemplo. Isso demonstrou que a perda é por esse tipo de material, porque até então era tubo de PVC, era tubo de cimentamento, existia, até alguns lugares da cidade existe até hoje, tubo cerâmico, no caso do esgoto, hoje é PVC, ou então de PAD, de polietileno de alta densidade.
faz com que esses materiais foram introduzidos na cidade, trazendo um benefício grandioso. E isso fez com que os outros municípios da região também fizessem o mesmo, então estão fazendo o mesmo. E não assim, em função de, alguns não são ainda concedidos, mas eles estão tentando melhorar os equipamentos, porque já as indústrias nacionais começaram a produzir esse material e então começaram a implantar no sistema, né? Mas isso é muito importante, conforme eu estou dizendo para você, que isso deixou de, a concessão deixou de fazer essa diferença do que a gente não conseguia. Osmar, quando 5 a 20, não tinha repasse, ou se tivesse era muito pequeno, é isso, então não tinha muito poder de fogo. Hoje a situação está bem melhor para o SAI, financeiramente falando, do repasse da concessionária. É assim, antes da concessão, toda a receita arrecadada pela cobrança de água e esgoto era da autarquia. Né? Depois que foi concedido o serviço, o SAI deixou de ter essa receita. Então, se a gente fizer um comparativo de receitas, antes a gente tinha uma receita muito maior do que hoje. Aí o Armando entrou no detalhe de compras, né? Existem regras a ser cumpridas, né? Pelo Tribunal de Contas, e a gente teria dificuldades em conseguir um produto melhor, como o Armando explicou. Mas comparando, nós tínhamos uma receita muito maior do que nós temos hoje. Né? No contrato foi previsto 9,5% da receita líquida da concessionária, tudo que ela arrecada 9,5% líquido, depois de ser pago todos os impostos, as taxas, esse 9,5% vem para o SAI e é com isso que o SAI sobrevive hoje. Aí nós temos folha de pagamento, todo o pessoal, despesas administrativas, manutenção de unidade, nós temos alguns veículos, temos alguns precatórios, que isso veio do passado, que temos que cumprir. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Coisa ruim também. E aí, dessa parcela que a gente recebe todo mês, sobra muito pouco para ser investido em drenagem. Então, essa é uma nossa limitação que temos hoje. Nós temos, sim, quando eu assumi em 2013, Reinaldo, eu vim com uma proposta diferente até então do que o SAI vinha conduzindo os trabalhos. Né? Já que nós não temos recurso, nós temos que buscar recurso. O que a gente precisa para buscar recurso? Precisamos de projetos. Então, os trabalhos do SAI de 2013 para cá vêm em sentido de realização de novos projetos, para que a hora que tivermos uma oportunidade de buscar um recurso, opa, nós temos aqui. Temos todos os projetos já prontinho, com planilha orçamentária, claro que precisa ser atualizado, mas nós já temos como pegar um recurso externo. E é nessa linha que nós estamos trabalhando hoje. É claro que nós mantemos o sistema de drenagem hoje funcionando, nós aumentamos muito esse ritmo na limpeza e os resultados, eles são aparentes. Né? Hoje nós temos, mesmo área que alagava, que tinha alagamentos, hoje esses alagamentos podem até existir, mas num volume menor, porque a rede está limpa. E nós fazemos também pequenas obras de drenagem com recursos próprios. Naqueles pontos onde o nosso orçamento dá para fazer e precisa resolver um problema, o SAI está sempre disposto e pronto para resolver. Hoje o SAI tem quantos colaboradores? Nós temos 36 funcionários hoje. Desses 36... Bem enxuto, a estrutura é bem enxuta, né? Então hoje a gente nos considera bastante efetivo. Né? Desses 36, 13 são comissionados. E desses 13, existem 2 cargos que não existem pessoas trabalhando, não existe nomeação. Então, ou seja, nós temos 11 comissionados somente, o restante é todos funcionários concursados. Tira só uma dúvida minha, Osmar e Armando. Há uns 2 anos atrás, o Sandro ainda, né? Eu me recordo, o Sandro foi com o Gabriel Soares, o meu programa lá na época do estúdio, mais 3 anos, né? Porque está fazendo 3 anos que eu parei de fazer o programa lá, agora em novembro, 3 anos e pouco. Foi anunciado 100% do tratamento do esgoto aqui na nossa cidade, 100% do esgoto tratado. Mas não chegou ainda 100%, está chegando ou já chegou realmente? Pergunta importante para que a gente esclareça. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Sabe por quê? Na época ainda, ou a época, né? Eu tinha assistido o Bom Dia Brasil, uma matéria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tinha 27% do esgoto tratado. Eu achei um número, não é possível, porque a gente tem o Sul, né, como referência.
referência, né? Aí, de repente, você depara com uma informação dessa, e informação séria e mostrando, né? E Confúcio dizia, uma imagem vale por 1000 palavras, então não tem o que você contestar. Você está vendo ali, esgoto a céu aberto, enfim. Fale pra gente, então, tira essa dúvida minha agora. É interessante. É interessante assim, foi falado mesmo que é 100%. 100% de coleta e afastamento do esgoto que recebe, então, das casas, dos imóveis e leva até a estação de tratamento de esgoto. E todo esgoto passa pela estação de esgoto. O que acontece é que a carga orgânica retirada do esgoto, que não é 100% ainda, né? A Itaitu recebe uma grande quantidade de efluente, que ela recebe, trata primariamente, depois ela devolve lá para o Ribeirão Tatu, mas ainda não com a carga efetiva de 100%. A Odebrecht está trabalhando agora no novo tratamento, novo projeto, que vai ser implantado mais logo no futuro aí, e vai sim tratar 100%, aí então vai tratar 100% com carga orgânica, no caso, né? E até prevendo o tratamento das empresas que têm metal pesado, no caso das indústrias de bijuterias que temos na cidade. Então, isso tende a acontecer. Agora, todo esgoto é coletado 100% e passa-se 100% pela estação de tratamento de esgoto. A carga orgânica que não é ainda liberada a 100%. Mas não é 100%, mas é um... É em 77%. É bastante alto. Está bem alto. Em relação ao resto do Brasil, nós estamos nadando de braçada. Nós estamos tranquilos. Tanto é que o Ribeirão do Tatu, ele era responsável por 40% da poluição do rio Piracicaba. Né? Com esse tratamento todo, com essa coleta que é feito aí, isso reduziu ao mínimo, dando condições do rio Piracicaba ter uma outra classificação, ter uma oxigenação melhor, né? Depois que recebe o Tatu. Antigamente era 100% esgoto in natura. Pensar que quando eu era moleque, eu nadava e pescava no Ribeirão Tatu. Era limpo. Nós temos uma dificuldade com Cordeirópolis também, né? Que lança seus esgotos sem o tratamento. Vem para Limeira, Tatu, né? Vem para Limeira. Mas isso que o Armando explicou é muito interessante a gente entender. Né? Nós coletamos e tratamos 100%. A eficiência da nossa estação Tatu, que nós temos outras duas, a Tatu ela é um pouco inferior. E Limeira vai ser pioneira também no tratamento terciário. O que é o tratamento terciário? Além de você aumentar essa eficiência para quase 100%, porque tratamento de esgoto, Reinaldo, nós nunca vamos atingir 100%, o tratamento. Né? Então, a eficiência é de 92% nesse terciário. Nós vamos remover também nitrogênio e fósforo do esgoto e lançar essa água com uma pureza muito maior do que se não tratasse nitrogênio e fósforo. Isso está sendo discutido com o Ministério Público de Piracicaba, com o GAEMA. Nós já estamos numa fase final, nós vamos fazer um TAC para que isso tenha prazos e que eles sejam cumpridos de acordo com aquilo determinado em comum acordo com Prefeitura, SAI, concessionária e Ministério Público. O esgoto, antes como era a água, era o SAI que cuidava de tudo. Hoje o esgoto também é da concessionária. Sim, sim. Né? Chamado de concessão plena. Concessão plena. Diferente de alguns municípios que têm a PPP, Parceria Público-Privada, que pode ser ou água ou esgoto. Aqui em Limeira é água e esgoto. Aliás, acho que foi a primeira concessão de água no Brasil, não foi? Foi a primeira do Brasil. Do Brasil, primeira né? concessão do Brasil. Depois vieram outras, né? Como exemplo de Limeira, vieram outras. Eu me recordo, o Fernando Ligóis estava aqui em Limeira, ele foi lá para Recife, depois foi para Manaus, né? Tudo isso. Quem está em Recife hoje, lá no Recife, é o Rodrigo, né? O Rodrigo está lá, né? O Rodrigo Dias está lá como diretor, como se fosse o Sandro antigamente, né? Ele tem esse cargo lá hoje na Grande Recife. Então, toda a região toda em volta de Recife, ele está coordenando aquele trabalho. Até recentemente a gente viu uma reportagem dele aí, falando sobre a limpeza da rede de esgoto, enfim. É um trabalho, o que ele aprendeu aqui, o que ele desenvolveu aqui, ele está fazendo agora lá naquela região. Aliás, quando foi inaugurou, mas depois ela deu uma interrompida na sequência, né? A estação do Tatu, lá atrás. Sim. Lá atrás. O Rodrigo já era... Ele estava com a gente, ele começou comigo, o Rodrigo. Começou com você? Comigo, trabalhar juntos, né? E na época teve o consórcio entre a prefeitura, SAI e 20 indústrias da cidade. Isso, Houve
esse consórcio para começarmos a desenvolver. E aí houveram os projetos, né? Foram feitos os projetos, e eu participei da terraplanagem, eu participava de todo o equipamento que foi implantado lá, até a inauguração, que ocorreu em 92, né? Né? E depois disso, com a a questão do gradeamento, de fazer a decantação para depois soltar lá dentro dos equipamentos. Mas foi feito toda nessa gestão aí. E de lá para cá vem vindo melhorando a cada momento. Como o Osmar falou, a gente espera que esse tratamento terciário, sim, seja uma estação novamente a nível de Brasil, a nível de referência mundial. Foi em 92 isso aí, então eu me recordo que foram colocadas tendas brancas, sim, depois teve o coquetel, e foi, acho que às 11 da manhã, meio-dia, por aí. Exatamente, foi feita uma grande festa ali para mostrar, evidenciar aquele trabalho todo que a gente desenvolveu, né? Só para você ter uma curiosidade de ideia, um decantador lá, a gente passou 24 horas concretando o fundo dele. Foram mais de 800 metros cúbicos de concreto. Tinha 3 usinas na região, mandando concreto 24 horas ali, para a gente conseguir fazer só o fundo do decantador. No caso, são 2 decantadores, o filtro. Então, olha a imensidão de material de construção que foi empregado naquele local. Verdade. O papo está tão gostoso, faz 45, 47 minutos nós estamos conversando. Nós vamos para o intervalo, em um minutinho estaremos de volta. Podemos falar um pouquinho sobre esse acidente? A gente está falando em rio, falando em água, lá de Mariana, lá de Bento Rodrigues. Vamos falar um pouquinho, vocês dominam a área, isso seria interessante também. Hoje, 50 anos do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui de Limeira. Dá só um minutinho, a gente já volta. Este ano, no Brasil, 69 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. Porém, se descoberta rapidamente, a doença tem 90% de chance de cura. Se você tem 40 anos ou mais, procure o posto de saúde mais próximo. Seja homem, previna-se. Basta uma coleta de sangue pronto. Informações 3404-3232. Novembro Azul, Alic. Viaje com tranquilidade e segurança. Traga seu veículo no Daniel Pneus. Serviços como alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, vendas de pneus novos, remold e rodas. Faça um check-up grátis no seu veículo aqui no Daniel Pneus. Sala de espera, sistema leve trás e equipe especializada para garantir um serviço de qualidade. Daniel Pneus. Palma Produtos de Limpeza, a melhor solução para você economizar. Atendimento personalizado para empresas, condomínios, escolas, consultórios, escritórios e toda a linha doméstica. Produtos de qualidade com o melhor preço do mercado em um melhor prazo para pagamento. E a entrega é rápida. Palma Produtos de Limpeza, porque você merece essa marca. Rua Capitão Francisco de Toledo, 22, Jardim Piratininga. Fones 3453-8214 e 3702-8214. Estado de São Paulo. 42 milhões de habitantes. O maior centro de negócios na América Latina e maior polo econômico e industrial do Hemisfério Sul. Tamanha concentração exige um sistema de segurança pública à altura. Com o compromisso com a sociedade sempre presente na sua missão de fazer cumprir as leis, combater a criminalidade, preservar a ordem pública, assistindo, acolhendo e amparando as pessoas. Assim é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito bem, retomando o programa Reinaldo Bastelli desta segunda-feira, 16 de novembro, 50 anos do SAI, em vez de jubileu de ouro, bodas de ouro, casou, SAI casou.
o jubileu de ouro do SAI. Só rapidamente, o Osmar estava dizendo que o doutor Pedro Moraes Siqueira foi junto com a irmã para os Estados Unidos, levou o projeto para a Aliança para o Progresso, né? Que era aquele projeto do John Fitzgerald Kennedy, Exatamente. que dava dinheiro para quem não tinha, né? Exatamente. E ele vendo o projeto de autarquias, coisa e tal. Aí o doutor Pedro foi lá com a irmã dele e conseguiu isso aí. Em 1963, o Kennedy faleceu, em novembro. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu era garotinho ainda, trabalhava no escritório de contabilidade Bandeirantes, do seu Cunha, José Rodrigues Júnior. E eu estava voltando para casa e a notícia é que o Kennedy havia sido assassinado lá em Dallas, no Texas. Eu era muito fã dele, eu era um admirador, assim, de carteirinha, apesar da pouca idade, mas eu admirava muito o Kennedy. E eu chorei, eu me recordo que eu chorei pela morte dele. Aí, 2 anos depois da morte dele, o dinheiro daquele projeto dele estava aqui em Limeira, trazendo água para a gente, porque foi em 65 que veio para cá, né? 65, aí em 67 foi inaugurada a 2 anos de obra. Então, olha, minhas lágrimas não foram em vão. Olha que coincidência, hein? Que coincidência. Aliança para o Progresso. Porque em 67 tinha aquele Dei Ouro para o Bem no Brasil, como nós falamos aqui, mas que não tinha nada a ver com esse projeto da água. E antes, como é que era, Armando? Limeira, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Era bem por aí, né? Temos muito o que comemorar, Tem muito o que comemorar. Muito mesmo. Ó, eu sou testemunho ocular. Aquilo que nós falamos aqui, o SAI ajudava a pagar a folha de pagamento da prefeitura. Ô, quer mais uma eficiência de gestão? Sim, conseguiu. Né, Osmar? Com certeza. É um negócio assim fabuloso. E por falar em eficiência, só para uma curiosidade, antes da concessão nós tínhamos 600 funcionários. Hoje nós estamos com 36 dentro lá para manter toda a parte de fiscalização e operação. Mas a Odebrecht tem em torno de 200 e poucos funcionários. Ela também conseguiu reduzir, usando da eficiência, para manter tudo que a gente conhece hoje de manutenção e conservação da rede de água e esgoto, com o mínimo de pessoas trabalhando. Então, isso, a gente vê o que é uma administração, né? O que faz com que uma administração seja eficiente para que tenhamos um investimento de recursos, geralmente, assim, não na mão de obra, mas, enfim, em benefício para a população. É verdade. Eu não sei se ficou alguma coisa para trás, se nós dissecamos o assunto, eu não esqueci de nada. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar para a gente mudar de assunto? Não, Reinaldo, acho que com relação ao SAI? conseguimos falar bastante. 50 anos de uma história de grandes conquistas, de sucesso, e tem muito que comemorar, né? Eu acho que o Osmar poderia falar um pouquinho, na minha opinião, com relação para marcar esses 50 anos, a questão do piscinão, a obra do piscinão. A maior obra que o SAI teve, que é assim na área de drenagem, né, que hoje ele está executando. Poderia falar um pouquinho a respeito disso. Eu, como valente atirador do tiro de guerra de 67, nós fizemos aquela drenagem lá. E vocês estragaram a drenagem, queremos de volta. Não teve como manter ela, Reinaldo. Mas isso que o Armando está falando é importante. Porque da mesma forma que houveram muitas conquistas nesses 50 anos, essa obra do piscinão vai ficar marcada para os próximos 50 anos. Né? O projeto também, Reinaldo, ele teve um planejamento. O Armando tem participação efetiva nesse projeto. Tiveram 11 alterações e a que foi aceita foi a de 2013. E esse projeto, ele prevê um cálculo para uma chuva de 100 anos. Ou seja, ele foi projetado para longo prazo. Né? Então, é uma obra que também vai ficar na história. Eu tenho certeza que se estivermos aqui para ver daqui mais 50 anos, essa obra será de um valor muito importante para o município de Limeira. Então, nós precisamos sim valorizar. Você com certeza estará. Eu com certeza não mais. Nossa, talvez, né? Mais 50? Eu sou uma múmia. Mas realmente é uma obra gigantesca e que vai, né, trazer os benefícios duradouros, né? Muito importante. E é uma obra que Limeira espera.
oportunidade que um carro acabou caindo, Sim, sim. agora está tudo... Nós estamos com um pouco de dificuldade ainda, Reinaldo, nos repasses pelo governo federal. Existe essa dificuldade, sim, sempre existiu desde o começo da obra. O nosso prefeito tem feito gestão no Ministério das Cidades e é por isso que a obra não parou até agora. Tá? O prefeito, o deputado Miguel Lombardi, tem nos dado uma ajuda ímpar nisso. Se não fosse a gestão do Miguel e a gestão do prefeito, essa obra teria parado há muito tempo. Né? E nós precisamos de ajuda deles, de continuar nos ajudando para que essa obra possa terminar. Se os repasses, só um exemplo, se os repasses tivessem vindo de acordo com o que o Ministério das Cidades e a Caixa tinha proposto, essa obra, uma obra pública, ia ser a primeira obra pública terminada antes do prazo. Nós temos essa condição ainda, desde que regularizem os repasses que estão atrasados. E eu só espero, né, que a relação do PSD, que é o partido do ministro da cidade, do Kassab, com a Dilma, não se deteriore para não prejudicar a gente aqui também, porque os deputados do PSD, a maioria não votou no projeto de repatriação de dinheiro e já está criando rusga, Com o certeza. PP e o PSD. Tomara que isso não respingue aqui em Limeira. Mas podemos falar um pouquinho sobre essa catástrofe que aconteceu lá naquela barragem, até porque vocês são do ramo, né? E conhecem mais do que ninguém. O que vocês... Podemos falar, sim. Um comentário com relação a isso. Eu vi um repórter, ele pegando aqueles dejetos lá, como é que chama? Rejeitos. O rejeitos, né? A lama invadiu a casa, a coisa está grudou na parede e vai precisar tirar como se fosse um reboco. Olha o estrago que vai fazer naquele Rio Doce. Ele vai perder todo o leito, não vai ter mais água. O que vocês podem falar com relação a isso? Bom, Reinaldo, eu acho que essa é uma pergunta difícil, né, de ser respondida, porque a dimensão que esse acidente, os danos ambientais, muitos deles serão irreparáveis, né, e muitos deles demorarão muitos anos para voltar ao que era antes. Você citou as margens do Rio Doce. Ali vai demorar para voltar o que era antes. Nesses rejeitos dessas mineradoras, existem muitos metais pesados. Né? E esses metais pesados contaminam, esses metais pesados decantam no rio. Muitas vezes você vai fazer uma análise da água, daqui 10 anos, você não vai mais encontrar metal pesado. Mas se você pegar um pouquinho da terra, da areia que está no fundo do rio, você vai encontrar, sim, metais pesados ali. Então, os metais pesados, eles são acumulativos e eles não se decompõem. Né? Então, eles podem, sim, ficar para o resto da vida decantados ali no rio, ou no solo, ou nas margens. Né? Um acidente seríssimo e que a população, infelizmente, muitas delas ali estão sem abastecimento de água, já que o assunto até agora foi água, estão sem água, passando uma situação muito crítica. E mandaram lá para governador Valadares 240 mil litros de água. A água está contaminada também, contaminada. Né? E ontem até estava conversando com umas pessoas a respeito do governador Valadares. Está sem água, a população está sofrendo com essa falta de água. O Rio Doce está contaminado em alto teor de materiais pesados, metal pesado. E isso aí, até houve um comentário, vai precisar de vários dilúvios para começar a limpar o Rio Doce. Né? E ainda vai atingir outros estados, outras cidades e tudo mais. Mas a gente vê como é precário essa condição de você ter um reservatório de alto teor assim, de contaminação. Eu acho que teria que ter um pouco mais de fiscalização para ver se esses maciços estão contidos de acordo. Você vê que agora tem uma outra represa lá que estava com uma trinca, apareceu uma trinca, pode ser prejudicial ainda no futuro. Enfim, a gente vê que as empresas, elas investem mais no intuito de ganhar dinheiro, mas nunca de preservar, como deveria ter sido feito, né? E aí agora aconteceu todo esse trabalho todo aí agora de buscar as pessoas. Até havia um assunto ontem que estavam usando urubu, cachorros, para identificar onde tem um corpo, buscar as vítimas que sofreram lá, né? Olha, infelizmente o tempo urge. Confesso que foi
prazeroso esse bate-papo, foi muito gostoso, realmente. Muito bom. É um pouco da história da nossa cidade, falando do passado, trazendo aqui para o presente, projetando o futuro, isso é muito gostoso. Osmar, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, um grande abraço, viu? E estaremos sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Reinaldo, eu que agradeço o convite. Parabéns pelos 50 anos. Muito obrigado. Do SAI. Seu... Daqui a pouquinho eu chego lá, se Deus quiser. Mas o SAI, em nome do SAI, eu agradeço o convite, estaremos sempre à disposição. E um recado para a população de Limeira, comemore, nós temos muito a comemorar. Esses 50 anos é uma história e acho que todos os limeirenses têm de presente hoje os resultados, que é a qualidade de vida da população de Limeira. O SAI é 50 anos cuidando da vida dos limeirenses. Legal. Muito obrigado, Obrigado, Reinaldo. Osmar. Armando Secato, como diria o Roberto Carlos, que prazer rever você. Prazer é Um grande todo abraço, nosso. obrigado, viu, Armando? Muito obrigado, a gente agradece mesmo de coração, a gente estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, dessa instituição chamada SAI, né, que a gente dá a vida por ele, fez tantas coisas por ele, realizamos por ele, e esperamos realizar muito mais, né? Esperamos chegar assim, falar de outras obras, outras coisas que possam vir a beneficiar a população limeirense. É muito prazeroso estarmos aqui, muito melhor, mais ainda, falar isso para a população. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, então com o Osmar e com o Armando, nós estamos finalizando mais um programa Reinaldo Bastelli. Você pode nos acompanhar no YouTube e a nossa reprise às 9 da noite, aqui no canal 15 da TV Mix Regional. Tchau, gente! Ah, puta merda, foi... Programa Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental, soluções ambientais para a vida.